Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, começando aí mais uma semana com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e estou de volta aí depois de uma semaninha de férias na praia. Estou aqui para repor o meu trabalho e também para ficar aí na ausência do Dalton. Dalton que vai tirar umas férias aí depois de sei lá quantos anos que ele não tira umas férias. Merecidamente ele vai descansar com a família, já tá viajando. Já para quem quiser acompanhar ele, inclusive tem o Instagram dele aqui, ó, tá bom? Fica à vontade aí para acompanhar ele, mandar mensagens para ele lá também no inbox, enfim. Vamos lá, vamos rodar a vinheta aqui. Peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha neste vídeo. E antes de eu falar quais são os ativos que eu separei aqui para vocês, né, na sequência desse vídeo, já deixa aí nos comentários também, durante a vinheta, quais são os ativos que vocês acham que podem performar bem aí durante essa semana. E também, se quiser já pedir ativos para o fechamento de amanhã, fiquem à vontade, tá bom? Então eu vou rodar a vinheta aqui. Então vamos lá, pessoal, ó, Ibovespa aí já na tela, e esses serão os ativos comentados. Primeiramente Ibov, depois dólar, DI futuro, S&P 500, petróleo, Petrobras, minério, Vale, índice de comércio, né, índice do setor de consumo, IEX, que é o de energia, IFNC, setor financeiro, IMAT, setor de materiais, IMOB, setor imobiliário. E aí os ativos que eu separei, teremos PRIO 3, MGLU 3, JBSS 3, Açaí 3, Sabesp, M Dias, opa, tem duas vezes M Dias aqui, então deixa eu já arrumar isso aqui, que na verdade esse daqui é GEMAT, tá? Então vamos falar aí de GEMAT por último, tá bom? Então deixa eu tirar eles aí da tela para a gente dar sequência. Ibovespa aí na última semana fechando em alta de 1,01%, respeitando aqui essa região de resistência ainda dos 103 mil pontos. Pelo gráfico semanal ainda não conseguimos confirmar aí um fechamento acima dessa região. Seria muito bom e importante que essa semana conseguisse apresentar algo nesse sentido aqui, tá? Pelo gráfico aí semanal do nosso índice. Isso representaria força aí na ponta compradora, inclusive tentando superar a máxima desse último topinho descendente que foi deixado aqui para trás, ali na região dos 113.760 pontos. Quando a gente olha para o gráfico mensal, seria aí exatamente a máxima lá do mês de dezembro. Então a gente teria aqui um novo sinal de fundo sendo apresentado. Tá? Um novo sinal de fundo sendo apresentado aqui no gráfico mensal, freando um pouco dessa queda que já vem sendo apresentada, que inclusive vem sendo apresentada de maneira bem quebrada, como a gente já percebeu aqui pelo gráfico semanal. Tá bem difícil aí de operar nessas últimas semanas, nesses últimos dias aí, inclusive, tá? Então seria bom e importante que a gente tivesse aqui esse fechamento acima dessa região dos 103 mil pontos. Pelo gráfico diário, o que pode acontecer aí no decorrer dessa semana? A gente teve uma primeira perda de mínima aqui e não tivemos nenhuma superação de máximo, então podemos estar dentro de um processo de correção aqui, respeitando ainda essa região toda dos 112.700, basicamente. Enquanto a gente não perder a região da média móvel e tiver algum novo sinal de alta sendo apresentado aí na sequência, seria bom para o nosso índice essa continuidade aí do movimento, tentando confirmar um fechamento lá acima dos 103 mil pontos pelo gráfico semanal. Então vamos ficar de olho aí. Voltou para baixo da média móvel, voltou para baixo dos 110 mil pontos aí, gerou sinal negativo por aqui. Aí já começa a azedar um pouquinho o caldo, principalmente se perder essa mínima desse último fundo ascendente, ali na faixa dos 108.752 pontos. Porque aí a gente pode ter um novo movimento de baixa aqui, um pouquinho mais relevante aí para o nosso índice, tá bom? Então vamos ficar de olho aí para ver se ele realmente não perde os 110.600 pontos, que seria o mais importante aqui para essa semana. Falando agora do dólar, Dolfut, deixa eu só tirar o ajuste. Agora sim, Dolfut aí que na última semana fechou em alta de 2,05%, mas dentro aqui de toda essa região de lateralização, né? Seria aí, não vou falar aqui claro, né? Porque nada é claro aqui no mercado, no mercado de renda variável, mas
bateu aqui nessa região de fundos anteriores e respeitou. Então, se tivesse que operar a favor de alguma alternativa, olhando ali pelo gráfico diário, depois desse longo movimento mais esticado, seria realmente uma tentativa de compra em algum sinal de alta. É claro que teve um primeiro aqui que na sequência já veio perder o mínimo aqui e no mesmo dia veio e superou o máximo, né? Mas seria realmente aí essa tentativa de pegar algum repique aqui de um movimento de alta até a região aí de resistência dos 212 até a região ali dos 245 a 260, que foi onde chegou inclusive, né? A gente tem outros fundos ali pela frente. Enfim, para essa semana seria interessante aí para o dólar que ele conseguisse ganhar esse nível de preço. Caso contrário, gera novo sinal de baixa aqui. Só um minutinho, pessoal, aqui minha ferramenta de desenho aqui sumiu. Só vou pegar aqui rapidamente. Agora sim, colocando aí na tela de novo para vocês. Então, o que eu estava mencionando é, se gerar um novo sinal de baixa aqui nessa região de resistência, aí a gente pode ter o dólar realmente tentando perder essa lateralização toda lá do gráfico semanal, que fica aí na faixa dos R$ 5,09, R$ 5,10, tá? Então, se a gente tiver essa sinalização aqui, seria possível que realmente aí o dólar perdesse toda essa região. Caso contrário, não gera esse sinal negativo e ganha a região dos 260, a gente pode ter a continuidade daquela lateralização toda lá do semanal, podendo vir buscar, por exemplo, a região dos R$ 5,50, tá? Ou seja, aqui pelo gráfico, tivemos aí uma mudança de câmera. Eu tô no computador do Dalton, pessoal, então vocês me perdoem aqui. O teclado dele tem mais teclas do que o meu aqui. Então, olhando aqui para o gráfico semanal, a gente poderia ter aí um novo movimento tentando buscar lá aquela região que eu mencionei ali dos 5,50, tá? Que é essa região de topos anteriores aqui do gráfico semanal e continuar travado aí. Estamos sem tendência, essa é a verdade, estamos sem tendência aqui no curto a médio prazo do dólar, tá bom? Estamos sem nenhuma tendência, tá? Então ficar de olho, se gerar sinal de baixa, a gente foca mais na venda. Continua no movimento de alta, a gente continua focando mais na compra, tá bom? Ah, Kaique, mas não está respeitando aí a média? Normalmente, quando estamos dentro de uma lateralização, o preço vem costurando a média aqui, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, sem respeitar, tá? E é o que está acontecendo, inclusive. Então, ele não respeita mesmo. Ele passa, ele volta, como se a média nem existisse aqui, tá? Nessa tendência mais indefinida. Então, se a gente tiver a continuidade realmente aqui desse movimento, focaria mais na compra mesmo. Falando agora do DI, tivemos aí na última semana o DI fechando em alta de 3,26%, voltando a fechar acima da região da média móvel de 13 períodos. Temos aqui um movimento de baixa, né? Um pouquinho mais travado aqui também, tudo dentro de um único movimento de alta. Ou seja, quando a gente olha um pouquinho para um prazo maior, ainda temos uma força compradora aqui no DI. Tá? Se a gente visualizar bem, ó, já são aí basicamente 8 semanas consecutivas dentro de um movimento de baixa. E o movimento de alta anterior foram de apenas 7. Ou seja, demorou 8 semanas aí para chegar basicamente ali quase 50% do movimento de alta anterior. Então, reforçando o que eu mencionei, quando a gente olha para um prazo um pouquinho maior aí, até de gráfico mensal, a gente realmente aí vê uma força ainda mais compradora no DI. Se essa semana a gente tiver a superação dessa máxima e ainda a superação da máxima desse grande candle de baixo, a gente pode ter aí uma nova recuperação no DI futuro, tentando retomar aqui um novo movimento de alta. E aí, quando a gente olha para a tendência, retomar a tendência de alta, tá? Então a gente veio aqui num movimento de tendência, de topos e fundos ascendentes, estamos num processo de correção e essa continuidade do movimento seria dar continuidade na tendência de alta, tá? Então vamos ficar de olho aí. Do contrário, voltou, fechou abaixo da média, aí sim vai aumentando a possibilidade da gente ter realmente aí um movimento devolvendo toda essa força compradora anterior. Por enquanto, a gente viu força, quando a gente olha para o gráfico diário aqui, voltando para cima da média, tá? Tentou aí cruzar as médias aqui e já está apresentando força aí na ponta compradora, tá? Vai ter resistência aqui no DI futuro
ali na faixa dos 13,33, 34, enfim, que é uma região de topo e uma lateralização anterior ali também, tá? Tem uma bem mais próxima aqui também, né, na faixa dos 12,87 a 12,90 aí, mas confirmando um fechamento acima, vejo como mais relevante essa outra região aqui de cima que eu acabei de mencionar. Tá bom? Gerou sinal de topo descendente, aí reforça aquele viés mais negativo de poder e devolver todo o movimento de alta anterior. Falando aqui agora de petróleo, deixa eu colocar na tela aí para vocês o TradingView, ou melhor, de S&P 500 antes do petróleo, que aí a gente já dá sequência para Petrobras. S&P 500 aí na última semana fechou em queda de 0,66%. Então tivemos aí o índice americano apresentando queda, mas ainda dentro de um movimento de alta depois de ter gerado esse sinal de fundo aqui. Por que movimento de alta, Kaique? Máximas e mínimas ascendentes aqui sendo apresentadas ainda. Apesar da queda que foi apresentada, leve queda inclusive, o movimento é de alta. Temos resistência aqui na faixa dos 4.000 pontos, que é essa região de topo anterior, e precisa aí para apresentar realmente força relevante, confirmar um pivô de alta. Então a gente precisa ter aí o S&P 500 apresentando algo nesse sentido aqui. Então não só realmente vir aí testar os 4.000 pontos, mas também superar aqui essa máxima. Que máxima? Dos 4.100 pontos. Tá? Então superar essa região, confirmando aí um pivô de alta. Depois, caso seja confirmado, quais seriam os próximos níveis de resistência, Kaique? Aí a gente teria resistência aqui nos 4.277 pontos, e depois bem mais acima nos 4.500 pontos. Cai aqui se gerar sinal de topo descendente, porque tivemos um topo acima desse possível topo descendente. Aí vai aumentando a chance de retomar um novo movimento de baixa, poder buscar novamente ali os 3.575 pontos, que é essa região de fundo anterior aqui. Então a gente vai ter que ficar de olho aí realmente para ver o que o índice americano aí vai apresentar para a gente. Quando a gente olha aqui para o gráfico diário, a sexta-feira foi bem positiva. Tá? Então a gente teve um baita candle de alta aqui sendo apresentado. Então se ele der continuidade, poderia ter ali aquele pivô de alta sendo apresentado no gráfico semanal que eu mencionei para vocês. Tá? Bem relevante mesmo, ó, fechando aí basicamente na máxima do dia o S&P 500 lá na sexta-feira. Tá? Então vamos ver se ele não devolve. Tá? Se devolver esse candle aqui, já reforça aí aquele viés mais negativo de poder apresentar aquele sinal de topo descendente no gráfico semanal. Então fiquem de olho aí nessa mínima dos 3.897 pontos. Falando agora do petróleo, Brent. Uma olhadinha aqui no petróleo. Na última semana, quando a gente olha aqui para o gráfico semanal, tivemos uma boa alta e bem significante, de 2,49%. Nossa, Kaique, mas só 2,49, né? A semana anterior subiu bem mais, subiu o dobro, né? Quase 9. Sim, mas a semana anterior não fez algo que essa semana fez, que foi o quê? Superar a máxima desse grande candle de baixa, tá? Devolveu todo o candle de baixa anterior, foi bem relevante, mas essa semana superou a máxima desse grande candle de baixa e ainda fechou acima dele. Tá, Kai, o que isso significa? Significa que, basicamente, os compradores anularam toda a pressão vendedora, toda a força vendedora que existia aqui presente no gráfico semanal. Quando a gente supera aqui essa máxima. Ainda não entendi. Os compradores naquela semana conseguiram levar o preço do petróleo até essa região. Essa foi a máxima, ou seja, os compradores levaram até essa região. E na sequência entrou uma pressão vendedora muito forte, que devolveu todo o movimento, fechando uma queda muito expressiva. A semana seguinte devolveu essa queda expressiva e essa semana que passou conseguiu fechar acima, ou seja, os compradores conseguiram ultrapassar aquela região que eles tinham chegado no máximo anterior, ou seja, eles passaram aquela barreira, retomando aí realmente a força neste médio prazo. Então, o que temos aqui seria uma expectativa de continuidade desse movimento de alta em direção à próxima resistência, que fica ali próximo dos $100 basicamente, que seria essa região de dois topos anteriores aí. Então, se eu fosse operar aqui no médio prazo no gráfico do petróleo, seria aí na ponta compradora, tentando pegar aí este novo movimento de alta em direção à região dos $100 aí. Tá? Então, essa é a expectativa aí pro petróleo. Quando a gente olha para o gráfico diário,
Temos aqui um movimento um pouquinho mais esticado, é possível que tenha algum processo de correção no início da semana, mas com uma expectativa ainda mais positiva de poder dar sequência no movimento de alta que eu acabei de mencionar aí lá do gráfico semanal. Falando agora de Petrobras, colocando aqui Petrobras para vocês. Na última semana, começando aí pelo semanal, fechamos em alta de 7,37%. Tem uma compra aqui em aberto que o Dalton deixou aí com vocês na semana passada, tá? Então temos aqui uma comprinha em aberto, quase pegou ali o objetivo, inclusive, faltou pouco ali, né? Quando a gente olha para o gráfico diário, é uma região de resistência relevante, esse é onde está aí o objetivo basicamente. O movimento de alta já vem sendo apresentado há algum tempo, então seria natural aí se tivesse algum processo de correção no início dessa semana, mas a expectativa, pessoal, seria de poder dar sequência ainda no movimento de alta. Então, para quem está de olho aí em compra na Petro, o ideal seria aguardar essa correção aqui pelo gráfico diário. Tá? Quando tiver, se você estiver falando aí de compra de swing trade, por exemplo, teria sim que aguardar uma correção aqui no gráfico diário, seguido de um novo sinal positivo. Por quê, Kaique? Mais uma vez, porque estamos num nível de resistência bem relevante. Pode passar direto aqui? Pode, mas a gente não sabe se vai passar direto, né? Pode simplesmente aí atingir o objetivo, superar a máxima desse último topo aqui e iniciar um processo de correção. E aí você abriu a compra aqui, porque superou esse topo, você achou que ia dar continuidade no movimento e corrigiu. E que seria natural corrigir, por conta desse movimento mais esticado, realmente. Então, o ideal seria aguardar aí essa correção. Pode não ser no preço, que seria esse movimento de queda. Poderia ser no tempo, que seria um movimento mais lateral aqui na resistência, que seria bem interessante aí também, tá? Mas ficaria de olho num sinal de alta após uma correção aqui na Petrobras, tá? Para quem está comprado aí no curto prazo, essa mesma região aqui de alvo que o Dalton colocou seria um ponto de saída aí, tá bom? Porque é um nível de resistência, região aí dos R$ 26,70 basicamente. Para quem quiser comprar pelo semanal, teria que comprar aí a superação de máxima dos 26,60, colocando o stop lá nos 23,82. Falando agora do minério de ferro, voltando lá para o TradingView, minério de ferro, F2. Minério de ferro aí na última semana apresentando uma alta aqui de 0,49%, começou corrigindo, né, na semana passada, mas conseguiu fechar bem aqui. Esse candlezinho já é basicamente aí a negociação do dia 23, tá? Então estamos falando lá da China, tá? Então já está rolando aí a negociação por lá. Mas semana passada aqui fechou em alta de 0,49%, fechou basicamente aí dando sequência nesse movimento de alta, apesar de ter começado aí corrigindo. Quando a gente olha para o gráfico diário, a gente vê realmente, teve aqui um processo de correção tentando buscar a média, que já gerou um novo sinal de alta e está dando sequência. Enquanto gerar sinal de alta e der sequência, pessoal, o foco é realmente na ponta compradora. Tá? Então a expectativa é de continuidade do movimento. Voltando lá para o gráfico semanal, a gente está numa região de resistência importante, que é aquela região de fundo anterior, nos $126. Podemos ter aí um novo processo de correção? Podemos, até de médio prazo, inclusive, tá? Então, se a gente não conseguir confirmar aqui, a gente não, né? O minério de ferro não conseguir confirmar um fechamento acima desse nível de preço, que é a resistência, a gente pode sim ter aqui um processo de correção, vindo aqui buscar a região da média móvel, lá próximo dos $113. Tá? Mas para isso a gente precisaria realmente aí de mais uma semana confirmando isso. Uma semana fechando em queda, não necessariamente já perdendo mínima, mas fechando em queda, seria um sinal de realmente estarmos dentro aqui desse processo de correção no gráfico semanal. Que aí seria o que lá no diário, Kaique? Basicamente, o minério de ferro ficar aqui de lado, mais travado aqui nos próximos dias, tá? Para quem está comprado aí, inclusive, gerou sinal de baixa aqui, ou seja, perdeu o mínimo aí em cima dessa região de topo anterior, seria um sinalzinho de saída aí, caso tenha aberto aqui uma operação de compra nesse sinal de fundo, tá bom? Mas, como eu mencionei no começo, enquanto não gerar nenhum sinal negativo, o foco continua sendo na ponta compradora. Então a gente precisa ficar de olho aí. No semanal, depois dessa resistência aí dos $127, a gente vai ter resistência lá nos $142. Então, um pouquinho mais acima aí realmente a resistência. Um espaço basicamente de 12%. Bem relevante aqui, tá? Que pode realmente dar continuidade.
Quando esses ativos aqui de commodity resolvem esticar, pessoal, eu nunca vi eles pararem, tá? Assim, nunca vi assim, né? Eles param, mas assim, eles esticam de uma tal maneira que você fala, meu, não vou entrar porque não vai mais. Aí continua. Não vou entrar mais porque continua. É bem relevante mesmo o que acontece nesses ativos aí, tá? E aí, quando eu falo, não só do minério, tá? No caso, Vale, Petro, Vale, mas eu digo GGBR ali também, CSNA, deram uma estilingada lá no período de 2020, que foi assim, absurdo, absurdo mesmo. Foi quando eu comecei, inclusive, aqui com o Dalton na DV Invest. Falando agora de Vale. Vale aí na última semana apresentando leve alta de 0,18%, bem semelhante com o que aconteceu ali com o minério, né? Lá a gente viu uma sombra inferior bem grande e aqui a gente teve uma abertura com gap na semana passada. Quando a gente olha para o diário, a abertura com gap em cima da região da média móvel, nível de suporte, que foi o que aconteceu lá com o minério. Buscou a região de suporte e apresentou um novo sinal de alta. Então apresentou aqui também um novo sinal de alta. A gente tem que tomar cuidado aí para quem está comprado, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, que a gente está onde? Numa região de resistência bem relevante, tá? Que seria basicamente aí próximo da máxima histórica aqui da Vale, tá? Que seria lá na região dos 98,40 basicamente. Tá? Então é um nível de resistência bem relevante. Aqui a gente já teve uma perda de mínima. Quando a gente olha para o gráfico semanal, semana passada, além de ter aberto com gap de baixa, perdeu a mínima da semana anterior. Então a gente pode ter um processo de correção aqui na Vale, sendo ele lateral ou no preço, que seria um movimento de baixa buscando a região da média móvel. Isso seria ruim? Não, seria natural. Tá? Depois dessa estilingada toda aqui para cima, a gente tem um processo de correção fraco buscando a média, seria natural, com uma expectativa ainda maior de ter um novo sinal positivo na sequência. Tá? Então, para quem está interessado em compra de médio prazo, agora vai ter que aguardar. Em cima dessa região de resistência aqui, eu não abriria essa compra. Aí semana que vem e fecha com 12. Beleza, para quem está comprado, tá excelente. Eu vou tomar meu risco aqui em cima, entrando agora, não faz sentido. Tá? Se eu estou de fora, eu tenho que esperar. Diário, para quem está comprado aí no curto prazo, stop aí nos 93,49. Gerou sinal de topo em cima do topo anterior, é sinal de saída do swing trade. O ideal seria aguardar aí um rompimento de tudo aqui, mesmo depois de um processo de correção, para quem está de fora. Por quê? Porque se começar a corrigir aqui e gerar um sinalzinho de fundo, pode ser um sinal de fundo falso dentro de uma lateralização aqui e dar sequência num novo movimento de baixa depois. Então o rompimento de tudo seria mais significativo aqui, apresentando aí uma possibilidade de continuidade realmente lá do semanal. Tá? Então ficaria de olho somente no rompimento aí dos R$ 94,00 e, pegando para vocês, 57 centavos. Falando agora do índice de consumo ICOM. Na última semana tivemos aí uma alta de 0,89%, mas depois dessa pancada aqui para baixo, estamos dentro aí de um processo de correção realmente desta tendência de baixa. Pessoal, a tendência continua sendo de baixa aqui no índice de consumo. Tá? Apesar desse grande candle de alta que não teve sequência, estamos aí nesse processo corretivo. É possível ainda que busque a região da média móvel? Sim, é possível, ali próximo dos 3.000 pontos, próximo dessa região de fundo anterior. Mas para isso tem que apresentar força realmente significante aqui no diário, tá? E a gente não vê isso acontecendo. Tá respeitando bem aí a região dos 2.970. Não consegue ultrapassar, né? Já gerou novo sinalzinho de topo aqui, perdendo o mínimo, inclusive. Então tá bem travado aqui. E lembra que eu falei para vocês aí, quando começa um movimento mais lateral, fica costurando a região da média móvel, não respeita? É o que está acontecendo aqui por enquanto, tá? Então a gente pode ter aí realmente o setor de consumo aqui um pouquinho mais travado. Por quê? Porque a gente tem alguns ativos caindo muito forte e a gente tem outros ativos subindo. Não tão forte, mas subindo, tá? Então tá aí realmente num processo mais de indefinição aqui, que tem alguns ativos puxando bem para cima e outros puxando bem para baixo. Tá? É o caso aí, por exemplo, de Amer 3, que agora, se não me engano, já saiu dos índices, né? Ou vai sair amanhã, segunda-feira, se não me engano, mas que puxou, né? Danificou aqui o índice de consumo. Enquanto isso, outros varejistas, como a Magazine Luiza, apresentou um movimento de alta, que também puxa aí o índice para cima. Então, alguns ativos puxando para baixo, outros ativos puxando para cima. Então, tem que escolher bem aí
para qual ativo você vai olhar mais aí para compra ou para venda, tá? Quando eu olho aqui para o índice do setor de consumo, dentro dessa lateralização fica difícil fazer alguma operação. O ideal seria realmente mais compra acima desses 3.000 pontos ou para venda aí perdendo essa mínima desse último fundo ali na faixa dos 2.791 pontos. Falando do IEX, o índice de setor de energia, a gente teve aí na última semana apresentando leve alta de 0,22%, mas não conseguiu voltar para cima da média mais uma vez. Tentou de novo e não conseguiu. Então começa aí a ficar com um sinalzinho de alerta, porque está respeitando essa região de resistência aqui de fundo anterior, está respeitando a região da média móvel, e se gerar um novo sinal de topo, uma nova perda de mínima, aumenta a expectativa de continuidade do movimento de baixa que já vinha sendo apresentada. A gente está num processo de correção aqui desse movimento de baixa todo. Então, perdeu o mínimo aqui essa semana, é possível que a gente tenha aí alguns ativos do setor de energia apresentando um novo sinal, um novo movimento de baixa, tá? O que seria relevante? Um fechamento forte, próximo da sua máxima, acima da média e desse fundo anterior. Quando a gente olha para o gráfico diário, não está conseguindo ultrapassar. Então a gente precisa realmente aí ter um candle anulando aqui a máxima desse grande candle de baixa nos 79.207 pontos. Ao contrário, voltou aí para baixo da média, perdeu a mínima desse último fundo, expectativa de continuidade no movimento de baixa, olharia mais para venda aí em alguns ativos do setor de energia. E FNC, na última semana tivemos aí uma alta de 0,45%. E aqui, pessoal, depois do movimento de baixa relevante que bateu lá naquela região de suporte de fundo anterior, tivemos um grande candle de alta que respeitou bem a resistência da média, apresentou 2 candles de baixa e 2 candles de alta aqui agora, tá? E que está dando sequência nesse grande candle de alta aqui. A gente ainda tem desafio pela frente? Tem. Toda essa região aqui de topo anterior, fundo anterior, a média móvel lá do gráfico mensal aí na faixa dos 10.500 pontos. Então tem alguns níveis importantes aí de resistência pela frente. Mas quando a gente olha para o gráfico diário, a expectativa é um pouco mais positiva. Porque nos outros dois índices que a gente viu, não estava conseguindo passar dos topos anteriores. Aqui a gente já conseguiu passar do topo anterior, gerou um sinal de alta e voltou para cima desse topo anterior. Então aqui a gente tem um leve viés um pouquinho mais positivo realmente no setor financeiro aí. Tá? O que seria interessante? A gente aguardar um novo sinal de alta aí nos ativos. Tá? Então seria basicamente a confirmação desse pivô aqui do IFNC na superação aqui dos 10.641. Tem essa máxima também, mas é 640, é abaixo dessa outra aqui. Então 10.641. Então se a gente tiver aqui a confirmação desse pivô, teríamos o sinal aí de que realmente os ativos do setor financeiro estão apresentando um movimento de alta mais relevante e eu focaria então um pouquinho mais na ponta compradora. Do contrário, perdeu o último fundo ascendente aí, perdeu a mínima dele na faixa dos 10.142 pontos. Aí começa a descaracterizar um pouco essa possibilidade de compra nesses ativos, tá bom? Falando agora do IMAT. IMAT 3 não, né? Só IMAT. Índice de materiais. Tivemos aí na última semana uma leve queda de 0,22%. Normal aí por ter testado essa região de resistência. Foram 3 semanas fortes aqui de alta, uma semana corrigindo, ainda não perdeu nada, não perdeu mínima da semana anterior, então não apresentou sinais de fraqueza na ponta compradora, foi apenas uma correção em cima de uma resistência. Então é possível que a gente tenha continuidade desse movimento de alta. Caso seja apresentado, próxima resistência mais relevante vai ficar nessa região de topo anterior, lá na faixa dos 6.762 pontos. Quando a gente olha para o gráfico diário, iniciou corrigindo aqui, apresentou a sequência do movimento e voltou para fechar próximo do 0 a 0. Então a gente pode ter uma correção aí em 2 etapas, até porque essa foi um pouquinho mais curta, né? O que seria correção em 2 etapas, Kaique? Esse movimento A, esse movimento B, esse movimento C, tá? Uma correção ABC aí, tá? Para dar sequência no movimento de alta em seguida, e principalmente se for acima desses dois topos anteriores e da média móvel de 13 períodos. Então a gente pode ter um início de semana aqui um pouco mais negativo aí para o índice de materiais básicos, mas com uma expectativa ainda de poder ter um novo sinal de alta no decorrer da semana, seja lá para quarta ou quinta-feira, tá? Mas essa seria a expectativa. Do contrário, voltou muito forte para baixo desse suporte todo aí, ou seja,
voltou em 1 ou 2 candles aqui para baixo dessa região de suporte, aí já começa a descaracterizar um pouco do que eu mencionei aí de viés mais positivo. Então vamos ficar de olho aí para ver como é que vai ser esse processo de correção até a média aí. Principalmente nos ativos que vocês estiverem de olho aí para compra ou venda, tá? Por enquanto, seria mais focar na compra, né? Quando a gente olha essa estilingada aqui, se a gente for buscar alguns ativos desse setor, a grande maioria vai estar nessa estilingada toda aqui também. Tá? Então, vamos ficar de olho aí mais para compra. Falando agora do IMOB, índice imobiliário, na última semana, alta de 1,09%. Mas também não conseguiu ganhar ainda a região da média móvel. Olha só, tivemos um grande candle de alta que, apesar de ter superação de máxima, ninguém fechou acima da máxima dele. Ou seja, não teve continuidade. Tentamos voltar para cima da média móvel, não conseguimos. 2 vezes, 2 semanas seguidas. Então, ainda temos aqui um viés mais negativo no índice do setor imobiliário. Estamos abaixo de fundos anteriores, níveis importantes de resistência, além da própria média que eu já mencionei. Qualquer sinal negativo aqui no semanal aumenta a expectativa mais negativa de poder buscar novamente ali os 593 pontos nesse índice aqui. Tá? Então tomar cuidado, principalmente se fechar aí próximo da mínima. Tá? Então se a gente não tiver aí realmente os compradores apresentando o ganho dessa região, né, da média móvel aí dos 684 e do contrário, né, se tiver esse movimento de baixa aqui, realmente aí pode azedar um pouquinho para esse setor. Quando a gente olha para o gráfico diário, aqui a gente não conseguiu ultrapassar ainda essa região de topo anterior. Lembrando lá que Itaú já gerou até um sinal de alta aqui. Itaú não, perdão. É que eu vou falar de Itaú aí, né? Mas o índice do setor financeiro já gerou até sinal de alta aqui em cima, tá? Dessa região de resistência anterior. Então, a gente tem um cenário um pouco mais diferente, realmente. Ó. A gente teve um pivô de alta dentro de um único movimento de baixa. Então não apresenta tanta expressão assim, tá? Não tem tanta força assim na ponta compradora. A gente precisou aí de basicamente 20 dias para apresentar aqui esse pivô, né, e vir aqui até essa máxima. E no movimento de baixa ali foram basicamente 13 para 14 dias, quase metade, né, do que precisou para subir aqui. Ou seja, não está forte ainda esse movimento de alta. Precisa realmente, como eu mencionei, ganhar aí essa região dos 690, 684, que é a média lá do semanal. Perdeu o mínimo desse último fundo ascendente, reforça o viés de poder buscar os 593. Então ficar de olho aí nesse índice para poder tomar posições também lá nos ativos que o compõem. Agora sim, falando dos ativos que eu separei para vocês. Primeiro deles, Prio 3. Olhando aí para o gráfico semanal. Prio 3 aqui, segunda semana consecutiva de alta, fechando bem, acima das máximas anteriores, acima da máxima da semana passada. E indo em busca, pessoal, quando a gente olha para o... Deixa eu colocar aqui o ajuste de volta. Indo em busca da sua máxima histórica, lá nos R$ 44,40, tá? Não tem mais nada à frente aí, além dessa região dos R$ 44,40. Tá? Então, aqui no gráfico semanal, seria uma possibilidade de compra, a superação dos 41,49, com stop abaixo dos 37,64, tentando buscar realmente não só aquela máxima, mas uma continuidade do movimento. Tá? Quando a gente olha aqui, a gente teve aí basicamente 6 candles aqui no movimento de alta. E aí, se a gente pegar a correção aqui, foram 8. E agora a gente está dentro de 2 aqui de alta. Ou seja, a gente pode ter aí pelo menos mais 3 a 4 semanas consecutivas dentro do movimento. Pode ser que uma semana seja de baixa? Sim, mas ainda dentro do movimento por conta de máximas e mínimas ascendentes. Então eu tentaria buscar aí essa entrada com stop aqui abaixo, seria inclusive aí abaixo desse suporte todo, tentando pegar aí mais algumas semanas dentro desse possível movimento de alta em direção à máxima histórica lá nos 44,40 que eu mencionei. Tá? Então ficaria de olho aí para compra em Prio 3 acima dos 41,49 pelo semanal. MGLU3, gráfico diário. Olharia aí para compra na MGLU3, pessoal, se tiver algum processo de correção aqui ainda durante a semana, segunda, terça, quarta, aqui, vindo buscar a região da média e gerando sinal de alta aí na sequência. Gerou sinal positivo aqui, eu focaria mais na ponta compradora. Tivemos um movimento muito expressivo aqui, bastante força sendo apresentada aí pelos compradores em apenas 3 pregões aí. Inclusive o primeiro deles aqui, que ainda abriu num baita gap de baixo, e conseguiu fechar aí em alta naquele mesmo dia. Então, realmente bem relevante, está apresentando
bastante expressão na ponta compradora. Então, eu ficaria de olho aí no decorrer da semana, lá para quarta ou quinta-feira. Se gerar algum novo sinal de alta por aqui, focaria mais na ponta compradora aí de MGLU3 num swing trade, tentando pegar a sequência aí do movimento de alta. A gente vai ter resistência nesse gap aqui de cima, na faixa aí dos R$ 4,26, e depois aqui esse topo que eu vejo como mais relevante nos R$ 4,71. JBS3, ó, se gerar sinal de alta na semana abaixo da média móvel, aí já descaracteriza o que eu tô olhando para compra, tá? Tem que ser realmente aí acima dos 3,50, tá bom? Acima da média e desse topo anterior. Acima dos 3,50 tem que ser o sinal de alta. Abaixo eu descarto essa possibilidade de compra. Falando agora de JBS, pessoal, apesar de ter apresentado aqui esse movimento de alta aí relevante, tentando buscar a região da média lá do semanal, a semana anterior deixou um baita de um martelinho invertido aqui. A tendência é de baixa. Tivemos aí já a perda da mínima gerando um sinal de topo. Só não foi muito expressivo aqui porque até fechou em alta aí a semana passada. Mas não consegue aí também ganhar a região da média móvel do gráfico diário. Então eu venderia aqui JBS na confirmação do pivô. Perdeu ali a faixa dos R$ 21,20, eu focaria mais na venda, com stop aí acima do topo, nos R$ 21,91, tentando pegar aí um novo movimento de baixa. Caso seja apresentada aqui a perda dessa região, a gente tem um novo pivô de baixa sendo confirmado. A projeção desse pivô de baixa levaria aí lá na faixa dos... Vou pegar aqui para vocês. Lá na faixa dos R$ 20,17, ainda um pouquinho acima do último fechamento aqui desse fundo. Tá? Então eu tentaria buscar aí essa região dos R$ 20,17, se confirmar aí a perda do pivô aqui no gráfico diário de JBS. Tá bom? Se voltar aí para cima muito, aí eu já descartaria também essa venda. Tá? O ideal seria realmente aí já vir inclusive com força aí no primeiro candle, apresentando aqui essa entrada na ponta vendedora. No primeiro ou segundo candle da semana aí. Açaí 3 aqui numa região de resistência bem relevante, dentro ainda de um processo de lateralização, mas vejo aí uma possibilidade de compra, se tiver aí mais um candle de correção e na sequência gerando um novo sinal de alta aqui acima aí da média móvel de 13 períodos, tá? A gente tem aqui um processo mais lateral. Tá? E por que eu falei de ter mais um candle de correção aqui? Para deixar um stop um pouquinho mais curto aí pra gente, porque se já na superação de máxima de amanhã, caso ela ocorra, a gente tem um stop um pouquinho caro aqui. Então se a gente tivesse mais um aí, nem perdendo o mínimo aqui, seria bem interessante pra gente, porque aí já diminui bastante esse stop, apesar da resistência estar próxima. A expectativa eu vejo mais como positiva aí de poder sair dentro desse processo aqui de lateralização todo. Para quem prefere não arriscar aí, né, prefere aguardar, o sinal de compra teria que vir aí um sinal de alta acima dos R$ 20,45, que seria acima dessa região toda. Então teria que aguardar o rompimento dessa região, o pullback, que o pessoal gosta de falar aí, né, de pullback para testar aí o suporte, a antiga resistência, e apresentar um novo sinal de alta. Então teria que aguardar aí para quem tem um perfil um pouquinho mais conservador aí nas entradas, tá? Do contrário, para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, sinalzinho de alta aqui já seria uma possibilidade aí de arriscar uma compra em Açaí 3. Também separei aí para vocês Sabesp, que apresentou um baita candle de baixa aqui na sexta-feira, e eu ficaria de olho aí em venda ainda em Sabesp, tá pessoal? Quando eu olho para o gráfico semanal, Sabesp aí não consegue confirmar um fechamento acima da média móvel, ele tenta, ó, o papel até tenta voltar aí para cima, mas não consegue. E a gente tem um gap aqui, ali na faixa dos R$ 50,10. Então, como seria, né, essa possibilidade de venda? A primeira seria realmente já perder no mínimo aqui, só que o stop vai ficar caro, então eu teria que deixar na volatilidade. Volatilidade, se a gente pegar aqui para vocês, 2,63, então colocando de volta aqui, vou pegar 2,63 para cima, seria um stop aqui na faixa dos R$ 54,30, tá? Então perdeu o mínimo aqui, abriu a venda, stop nos R$ 50,31. Esse seria o primeiro stop. Qual seria uma segunda possibilidade? Tentou aqui subir na segunda-feira, não conseguiu, deixou uma baita sombra e fechou aqui embaixo.
A segunda possibilidade seria vender na perda dessa mínima com stop aqui em cima. Tá? A gente teria um stop mais curto e um caminho um pouquinho maior aí em direção àquele gap que eu mencionei. Quando a gente olha para o gráfico diário, a gente não tem nada lá. Está segurando nessa região de topo, mas caso seja pedido, a gente tem um vazio gráfico aí até essa região do gap que eu mencionei. Tá? Então, focaria um pouquinho mais na venda, principalmente se tiver uma tentativa de recuo aqui. Para quem for mais ousado ainda, seria aí um novo sinal de baixa, um topo descendente aqui no gráfico de 60 minutos. Testou a região de resistência dos R$ 54,10, girou sinal de topo, seria uma possibilidade aí de focar na ponta vendedora em Sabesp, tentando pegar um novo movimento de baixa do gráfico diário e semanal. Falando agora de M Dias. M Dias aqui apresentando um processo de correção depois de um movimento de alta aqui expressivo. A gente tinha aberto uma compra aqui em M Dias, né? Quando gerou esse sinal de fundo, foi por aqui, se não me engano, que a gente abriu. Chegou próximo lá do nosso objetivo, aí a gente reposicionou o stop, veio, pegou o stop e foi lá, né, buscar o nosso objetivo. Fiquei bem triste com essa operação aqui, eu que tinha passado, inclusive, ela para compra. Foi lá, pegou o objetivo e por um tantinho aqui pegou o nosso stop, né? Uma pena. Mas eu continuo olhando ainda com viés mais positivo aqui. Apesar de estar entre as médias, a gente tem um certo espaço. Eu ainda focaria um pouquinho mais na ponta compradora. Se tiver mais um candle aqui pelo menos de correção, vem, pede mínima e fecha bem ainda acima da média aqui com um candle mais positivo, eu olharia mais para compra aí numa superação de máxima, tentando inclusive pegar um pivô de alta. Por que tudo isso? Porque quando eu olho lá para o mensal, eu estou em cima da região da média móvel de 3 períodos, num possível final de correção. A gente teve aqui um movimento de alta, basicamente aí 4 candles de correção aqui, 4 meses corrigindo. Então é possível que o gráfico diário tente apresentar uma nova reversão aqui. Então eu continuaria ainda de olho em compra em M Dias, principalmente se tiver esse padrãozinho que eu mencionei para vocês. Deixar um martelinho aqui, ó, um formato de um martelinho, seria bem interessante aí para tentar pegar aí um novo movimento de alta nos próximos dias numa operação de swing trade, tá? Então eu ficaria de olho se apresentar algo nesse sentido. E por fim, GMAT, bem longo aqui, né, esse radar da semana. Peço desculpas aí, tô meio enferrujado aí, não faço o radar do mercado, nem fechamento, e radar da semana faz muito tempo que eu não faço, inclusive. Mas GMAT 3, também vejo possibilidade de compra aqui no decorrer da semana, se apresentar aqui a sequência aqui ainda dessa correção, mais 2 ou 3 pregões aí corrigindo, e vem e apresenta aí um novo pivô de alta ainda acima da região da média móvel, seria uma possibilidade de focar na ponta compradora aí, tentando pegar a continuidade da tendência de alta que vem sendo apresentada. Vejo com viés bem positivo mesmo. Quando eu olho para o gráfico semanal, a expectativa seria de poder buscar aí realmente os R$ 7,81. Então focaria mais na compra aqui em GMAT 3. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido aí de grande ajuda, né? Tanto nos índices quanto nos ativos, Petro, Vale, Bov, enfim. Aguardo todos vocês amanhã, a partir das 8h45 da manhã, no nosso Radar do Mercado. E um excelente resto de domingo para todos. Aproveitem aí com a família, com os amigos, descansem. Teremos aí uma grande semana pela frente, que seja uma semana de muitos ganhos aqui, tanto no mercado financeiro, quanto aí na vida profissional e pessoal de cada um de vocês. Um grande abraço, estou de volta e vamos para cima, pessoal. Até mais.